Olá, meus amigos, quero agradecer ao Senhor Deus nesta manhã por este privilégio que me concede de ter que me dirigir a vocês através desta plataforma virtual. Eu hoje trago um tópico de extrema importância: dormindo enquanto tocam as sirenes. Sabemos muito bem o que isto significa. Sirenes, muitas vezes nós temos visto, não é? Colocadas lá sobre os carros que muitas vezes têm passado que estão em missão de urgência e emergência, como são as ambulâncias, carros de polícias, não é? Normalmente as sirenes nós temos as encontrado nesses carros, não é? Geralmente, e servem para nos alertar de algum perigo. Se calhar porque está a atravessar em urgência, porque tem um doente, se for uma ambulância, porque está com um doente, ou se for um carro de polícia, porque vai atrás de algum afeitor, ou vai atrás de um assunto que seja urgente. Mas para o caso para o nosso caso aqui, dormindo enquanto tocam as sirenes, o que nós chamamos ou consideramos de sirenes para este tópico aqui? Quando falamos de sirenes, meus queridos irmãos, estamos aqui a falar a respeito dos sinais dos últimos tempos. Em suma, queremos dizer os sinais da volta de Jesus Cristo. O mundo inteiro já tem mostrado isto, e o mais importante, queridos irmãos, é que nós possamos nos manter preparados, estarmos preparados para podermos receber o Senhor Jesus Cristo. Nós todos conhecemos de decor, não é? Os sinais que apontam para a vinda de Jesus Cristo. Conhecemos os livros que abordam a respeito desses tópicos, como é o livro de Mateus, capítulo 24, o livro de Marcos, capítulo 13, o livro de Lucas, capítulo 21. Mas o que nós precisamos de fazer em face de tudo isso? O mundo hoje está com problemas, sabemos disso, o mundo está com problemas. É a questão da pandemia Covid-19, é a questão do terrorismo no Afeganistão, o terrorismo em Cabo Delgado, cá em Moçambique, é a questão dos terremotos que estão a acontecer em vários lugares, como é o caso do Haiti, por exemplo, o terremoto que matou por aí 1.300 pessoas. É o caso de muitas outras coisas, não é? Muitas outras coisas que estão a ocorrer e que servem claramente de sinais dos tempos. Vede só que antes que isto viesse a acontecer, porque no passado acontecia em graus um pouco reduzidos, Jesus Cristo, através de seu servo João, ele disse umas palavras de extrema importância no livro de João, capítulo 14, no verso 1 até 3. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A vontade de Deus é que nós possamos crer, numa primeira fase nele, e em segundo plano em Jesus. Esta é a coisa mais importante que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de crer nas palavras de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca mentiu. Ele sempre fala a verdade, e o que ele diz é a verdade. E o que ele nos aponta aqui é o que ele vai fazer. Então é importante que nós possamos ir a Jesus, possamos confiar em Jesus e que possamos colocar a nossa vida nele. A promessa que ele fez é que na casa do seu pai, neste caso no céu, há muitas moradas, já estão preparadas. A Bíblia no livro de Mateus capítulo 25 diz o seguinte no verso 34 queria dizer, diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindem, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a casa que Jesus Cristo refere aqui já está preparada desde a fundação do mundo. Então, ele simplesmente foi preparar o lugar. Já existe o lugar. Foi preparar o lugar. É como nós, não é? Quando nós tensionamos em receber visitas, ou quando estamos para receber visitas, muitas vezes nas nossas casas, nós temos aquele quarto de visitas, não é? Para aqueles que têm essas condições. Antes da aparição de uma visita, sempre tem que manter organizada a casa. E quando já tiverem informações de que está a vir uma visita, organizam a casa. E Jesus foi organizar o local para poder receber os seus filhos. E onde ele estiver, nós também estaremos ali com ele. Jesus Cristo prometeu que voltaria outra vez. Mas antes dele voltar, há um leque de sinais que poderiam apontar para a sua breve vinda. Jesus Cristo não nos deixou às escuras. Jesus Cristo não nos deixou à deriva. Ele nos alertou a respeito daquilo que viria a acontecer, que mostraria que ele está prestes às portas.
Então é importante que nós possamos saber disto. O livro de Mateus capítulo 24 declara-nos esses sinais. E nós sabemos muito bem pela Bíblia que os discípulos nesse dia, num desses dias, não é, aproximaram-se do seu mestre Jesus Cristo para poder mostrar a edificação do templo. Vedem só que os discípulos estavam mais preocupados com a edificação do templo físico em detrimento da edificação do templo espiritual. O mesmo também vem para nós. O mais importante não é simplesmente observar os sinais, mas é termos o coração entregue a Jesus e termos a vida totalmente entregue a Cristo. Termos a vida em constante preparação. Neste momento que estamos a falar, os eventos estão a acontecer, claramente que todos nós conhecemos e sabemos disto. O mais importante não são os eventos apenas. O mais importante é o nosso preparo para recebermos a Jesus Cristo. Os discípulos, quando Jesus Cristo disse para eles que não ficaria rocha sobre rocha, não é, que não seria derribada, eles ficaram preocupados e eles fizeram uma pergunta, não é? Claro, 3 perguntas numa única frase. Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 3 perguntas. Que coisas? Da destruição do templo de Jerusalém. E sabemos pela história que os soldados romanos depois tiveram que destruir aquele templo de Jerusalém no ano 70. E a segunda pergunta, que sinal haveria da sua vinda? E nós vemos no livro de Mateus capítulo 24 a descrição desses sinais todos. E a última pergunta do fim do mundo. Sabemos que o fim do mundo se dá mesmo depois dos 1000 anos, onde serão destruídos todos os ímpios, aqueles que não faziam a vontade de Cristo. Então Jesus Cristo, a partir do verso 6, ele começa a fazer aqui a descrição dos sinais que viriam aqui a acontecer. O livro de Mateus capítulo 24, o verso 6. A Bíblia diz no verso 5, diz assim. No verso 4 primeiro ele acautela os seus discípulos. No verso 5 ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão muitos. Nós temos visto isto. Temos o caso de Henri Cristo do Brasil, que se tem colocado no lugar de Cristo. Diz que ele é Cristo reencarnado. O próprio Papa também fica no lugar do Filho de Deus, como sendo aquele que intercede pela humanidade para Deus. Claramente que isto não é verdade, porque cada um pode se aproximar diante de Cristo, porque o convite que Jesus Cristo faz a nós é que nós nos aproximemos ao trono da graça com confiança. Cada um vá a Cristo, confesse o seu pecado, apresente a sua dificuldade, peça ajuda a Jesus Cristo por si, não por intermédio de um padre ou por intermédio de um papa. Mas Jesus Cristo convida cada um de nós a ir a ele. O verso 6 diz o seguinte: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Nós já temos visto isso acontecer. No Afeganistão, por exemplo, nesta altura do tempo que vivemos, há muito terrorismo, pessoas estão sendo mortas, crianças estão sendo estupradas, há muita violência, mulheres sendo mortas. Isso tudo Cristo já havia dito, mas isto deve servir de um alerta para nós. Cristo, na verdade, não está longe para voltar a esta terra. É importante que nós possamos estar despertos e que possamos entregar a vida a Jesus Cristo. No verso 7, Cristo menciona ali muitos outros sinais. Por exemplo, terremotos em vários lugares. No Haiti, como eu já havia mencionado, aconteceu um dos outros grandes terremotos que matou por aí 1.300 pessoas. Então é importante que nós possamos despertar, queridos irmãos, ao vermos essas coisas. Porque Cristo disse que é mister que tudo isto aconteça. Nós sabemos que pela história também no passado aconteceram grandes e graves terremotos. E atualmente são coisas que não precisam de ser contadas simplesmente pela história, mas temos visto a acontecer de forma frequente. Então é importante que nós possamos estar aqui preparados. Não é? Precisamos estar preparados. Se continuarmos com o verso 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte aqui, no verso 6. No verso 7, queria dizer: nação se levantará contra nação e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Hoje em dia nós temos visto a Covid-19, por exemplo, uma grande pestilência. Pestes são doenças contaminosas ou contagiosas que se transmitem de pessoa para pessoa. Temos visto aqui guerra entre nações. Tem havido, em certo sentido, em algumas vezes, entre África do Sul, Moçambique, aquilo que chamamos de xenofobia, os sul-africanos lutando contra aqueles que trabalham na África do Sul e que não são de origem sul-africana. Temos visto essas guerras todas sendo utilizadas, claro, como sendo o plano do diabo para, de certa forma, reduzir as pessoas ou então matar as pessoas, porque ele fica alegre quando as pessoas
morre. Então todos esses sinais nos apontam que Cristo está a voltar. Mas há um sinal que precisa de ser cumprido com muita urgência. E que este sinal muitas vezes as pessoas têm achado que é a missão simplesmente do pastor. É a missão daquele que foi ungido, que é o obreiro. Não. Jesus convida todos nós a nos envolvermos neste projeto de levar a mensagem para o mundo. Advertirmos ao mundo, pregarmos as 3 mensagens angélicas. Advertirmos ao mundo que Deus precisa de ser adorado. Que Deus, aquele que criou a terra e os céus e tudo que nele há. Este é o início do juízo, então o juízo já começou. O juízo deste mundo já tem estado em andamento. Então é importante que nos entreguemos as nossas vidas a Jesus, volvamos-nos a Cristo. É importante que possamos advertir ao mundo que a Babilônia brevemente terá a sua queda. Porque desde muito podemos assim dizer que já teve a sua queda, mas vai se consumar mesmo com a imposição do domingo como dia de guarda. E nós já temos visto movimentos a se arregimentar para a colocação do domingo como dia de guarda. Eles têm inventado muitos outros nomes só para falar de uma coisa, que é o decreto dominical. Eles falam do domingo do clima, eles falam do domingo verde, eles falam de muitas outras coisas só para falar aí da imposição do decreto dominical. Então é importante, caros irmãos, que nós possamos prestar atenção para isto e que possamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Precisamos de mostrar ao mundo a terceira mensagem de que as pessoas devem evitar ter o sinal da besta. É importante ter o selo de Deus, que é o sábado, e não ter o selo da besta. Que o Espírito Santo possa selar os nossos corações, que nós estejamos preparados para recebermos a Cristo. O último sinal que a palavra de Deus aqui nos apresenta, um dos sinais, não é? E que provavelmente será o último, está no livro de Mateus capítulo 24, no verso 14, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Caros irmãos, nunca houve um tempo que já foi pregada a mensagem de Deus como hoje. Se prestarem atenção para as mídias e em vários outros lugares e redes de comunicação, podem perceber que o que se está a falar lá é a respeito da vinda de Jesus Cristo. A advertência que o mundo está sendo dado, a sirene que está sendo tocada para poder advertir o mundo. Então é importante, queridos irmãos, que nós possamos estar preparados e entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo. Para que quando essas coisas estiverem a acontecer, não nos assustemos. Porque a palavra de Deus diz, não é? É mister que tudo isto aconteça. Não é o fim, mas é o princípio das dores. Mas nós não precisamos de nos turbar o coração, porque Jesus Cristo já nos consolou no livro de João capítulo 14, no verso 1 até 3. Então, caro irmão, eu convido a você a entregar a sua vida. Se calhar eu estou a falar para um político, talvez eu estou a falar para alguém que seja de instância maior. Se calhar estou a falar com alguém que diz: eu não preciso de saber destas coisas, mas está a ouvir esta mensagem. O meu convite é que todos nós possamos nos aproximar a Jesus, possamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Muitos falsos profetas têm surgido por ali que pregam mensagens falsas e que pregam o ocultismo, pregam falsidades. Então o meu convite é que cada um possa se aproximar de Jesus Cristo, entregar a vida a Jesus Cristo, porque Ele brevemente há de voltar. O mundo todo está sendo alertado, importa que cada um possa se posicionar com Cristo. Este é o meu convite, caro irmão. Ore comigo. Querido Jesus, tenha misericórdia de nós, ajude-nos, ó Pai, a buscarmos a Tua presença, prepare-nos para te recebermos. Os sinais já têm acontecido, nós temos visto os sinais a acontecer. O que nós queremos é que o Senhor nos prepare para te recebermos. Obrigado pelo convite, obrigado pela consolação que o Senhor trouxe ao nosso coração. E queremos que o Senhor possa consolar os nossos corações e nos manter firmes em Ti. Abençoa-nos e guarde-nos para sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.